Pai, nós por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor nos leve a níveis mais profundos no Senhor, que o Senhor nos dê graça e unção, que o Senhor nos dê manifestação da tua presença. Circuncida os nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos entender os teus caminhos e para que possamos ser direcionados naquilo que o Senhor tem. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. É, o link. É, amém. Eu quero primeiro deixar aqui, né, uma manifestação de agradecimento por tudo aquilo que vocês têm colocado, né? Estou gravando aqui porque eu tenho lido os comentários e eu falo que eu respondo aqui, porque às vezes responder lá não negocia muito negociado. Mas obrigado por todos aqueles que têm colocado, né, que têm sido abençoados, que têm conseguido se aprofundar um pouco aí em algumas coisas. Nossa intenção é essa. Nossa intenção é poder ser esse instrumento de, vou colocar assim, usando a palavra para poder limpar a vida de muita gente, porque eu creio, queridos, eu tenho sentido muito isso, que está vindo uma onda, está vindo, na verdade, um tempo, está vindo um tempo muito terrível sobre a vida da igreja. Eu creio que, como o Senhor disse, que primeiro, antes dele corrigir os de fora, ele vai corrigir os de dentro. Então, antes de vir o juízo, não, mentoria não tem não. É normal. Isso eu não vou fazer nada não. Antes de corrigir os irmãos, ou antes de corrigir o mundo, como diz o apóstolo Paulo, na verdade, ele vai corrigir os de dentro. Então, eu estou vendo que vai vir uma onda de correção, de sentença mesmo, vindo contra as igrejas. Eu creio que está vindo a vara de Deus, não para destruição, mas para nos limpar mesmo. Então, aqueles que estão limpos, esses passarão, né, e serão aqueles que também ajudarão os outros irmãos. Então, aqueles que estão conseguindo entrar, entender esse tempo de profundidade da palavra, esse tempo de alinhar os nossos corações e o nosso altar ao Senhor, quebrando todos os outros altares. Então, que Deus abençoe aqueles que têm ouvido, aqueles que têm não só ouvido, mas aqueles que também têm se arrependido. Esse é um momento de muitos arrependimentos. Amém? E uma outra pergunta que surgiu, né? Por que dos meus cabelos longos? É uma pergunta que surgiu, por que dos meus cabelos? Que dos meus cabelos, ele é um propósito. Não vou dizer que é uma lei, como diz, é um propósito de Nazireu, porque eu como algumas coisas, principalmente a questão da uva e o suco da uva, né? Mas esse é um propósito que o Senhor me pediu há 8 anos, 9 anos já, para não cortar meu cabelo curto e nem raspar minha barba curta, por causa de uma busca que eu tenho com Ele, de sabedoria, de sabedoria e de propósitos, né? De poder fluir. Então, desde a minha conversão, eu orava pedindo entendimento e sabedoria. E quando eu completei meus 30 anos, o Senhor pediu para fazer isso. Até quando? Não sei. Se vai ser vitalício, se vai ser temporal, não sei. Mas aí ficou esses meus cabelos. E não é, eu sempre costumo dizer, querido, isso não é modismo, não estamos inventando moda, não estamos querendo falar, porque é jovem, né? Porque esse negócio da juventude, e aí quer chamar os jovens. Não, não, querido, não tem nada disso. É um propósito mesmo, um pacto que eu tenho com o Senhor. Amém? Vamos lá, então. Estamos falando das fortalezas da, da religião ou da religiosidade. Nós falamos passado sobre as fortalezas da idolatria, agora nós estamos falando, trazendo essa questão das fortalezas da religião e
E aí nós vamos, então, nós estamos trabalhando esses fundamentos da vida evangélica. Eu creio que seria isso, essa fortaleza das religiões, esse sistema evangélico, né? E não estou aqui criticando o sistema, mas eu estou colocando aqui os pontos aonde se fundamenta essas fortalezas espirituais, amém? Um outro ponto aonde essas fortalezas têm sido estabelecidas são as coberturas falsas, as coberturas sem oração, sem pastoreio, a cobertura das colunas enferrujadas, a mediocridade dentro desse chamado cobertura. Irmãos, preste atenção. Há uma coisa que nós brincamos, né? Às vezes a gente não tem uma cobertura, então um cobertor, né? Que é uma coisa que a gente só cobre, ou seja, na verdade nós precisamos é, 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 atuar dentro dessa dinâmica da cobertura, o que é uma cobertura, o que é essa paternidade. A gente tem visto muito o sistema paternalismo dentro da igreja. Infelizmente, isso entrou com muita profundidade, essa questão do paternalismo, onde as pessoas elas se acham donas das outras. Não estou dizendo aqui, queridos, que que quem é pai espiritual ele não tem uma responsabilidade e não tem uma voz de comando. Porém, por muito tempo entrou isso e agora, por causa dessas feridas da paternidade, está vindo uma outra onda. Não se fala e não se precisa de paternidade. Ou seja, de um extremo entramos em outro extremo, porque a gente viu que outrora veio, eu sempre falo que veio faraós, veio pessoas que estabelecem os seus reinos faraônicos e, em um ponto acima que nós trabalhamos, pedimos perdão, sabe por quê? Por disseminar ou entrar em sonhos fantasiosos. Sabe o que eu vejo, querido? Homens, líderes, que às vezes tiveram sonhos egoístas e fantasiosos e arregimenta dentro desses sonhos, arregimenta os seus escravos para cumprir esses sonhos mirabolantes, esses sonhos extraordinários, e faz com que as pessoas trabalhem, como lá no Egito, trabalhem e trabalhem para poder, então, construir esses sonhos, né, de grandes, de monumentos, esses sonhos piramidalos. E aí passa um monte de gente que a gente já ministrou feridas com essas coisas, decepcionadas com Deus, porque por causa vou colocar desses empreendimentos evangélicos que têm se tornado por causa dessas visões falsas, né? Deus falou que a gente vai ser a maior igreja. Deus falou que a gente vai ser a igreja mais influente. Deus falou. E aí, meu irmão, a gente joga uma leira de escravos que se tornam da denominação. E essas pessoas acabam se decepcionando com Deus. Então, nós temos que nos arrepender um pouco dessas falsas coberturas, né? É onde não há palavra, onde não há um direcionamento correto. Então há um motivo aí que se estabelece essa fortaleza, amém? Essa fortaleza da religião, para mim, começa aí. Pessoas, não estou dizendo que não são chamadas, mas que em algum momento se perderam no seu chamado e entraram no modismo, não escutaram direito o Senhor, estabelecendo esses fundamentos egoístas, esses fundamentos centralizados nas suas visões e nos seus interesses pessoais, colocando isso para uma multidão de gente entrar debaixo disso e trabalhar que nem louco nisso, e depois essas pessoas se decepcionam. Então, irmãos, quem é um pai? Um pai espiritual não é aquele que está simplesmente cobrindo. Eu uso isso sempre. Um pai não é teto.
Um pai é plataforma. O pai não é aquele que limita, o pai é aquele que lança. Você entendeu? Isso para mim é uma paternidade. É aquele que lança, é aquele que, como que eu posso dizer? É aquele que ativa, é aquele que aponta o destino. Esse para mim é uma paternidade. Aquele que corrige quando está errado. Eu creio dentro dessa questão de paternidade, que paternidade não é vitalícia, né? Para mim, eu sempre costumo colocar meus filhos espirituais, até mesmo para aqueles que são da igreja local. Eu tenho um ministério chamado Brado dos Leões, e já estamos em 9 ou 10 brados, ou seja, dentro desse daqui, o pastor Magno brinca, né? Dentro disso daqui, até mesmo para os filhos espirituais que são da Brados, todo ano eu digo, irmãos, olha, se Deus falou com vocês, se vocês sentiram de seguir o ministério de vocês, eu abençoo. Por quê, queridos? Porque eu entendo que às vezes o Senhor está falando e paternidade, ou seja, as pessoas, apesar de nós sermos pais espirituais, nós não somos dono, ninguém morreu na cruz por ninguém. Eu creio nisso. Então, se chegar um tempo, se alguém falar, olha, apóstolo, o Senhor falou comigo que eu estou fluindo, eu vou fluir em outra, obrigado por estar aqui, irmão, Deus abençoe, vai com Deus. Siga o teu caminho. Tem muitas pessoas que eu vou dizer, querido, siga o teu caminho, não sinto que eu consigo mais te ativar, então, ó, busca outro. Por quê? Porque eu creio que a gente não é Jesus, meu irmão. A gente está aqui para dar esse suporte, enviar e ativar. Então, ninguém é dono de ninguém nesse sentido. Você entendeu? Quando eu falo que ninguém é dono de ninguém, é nesse sentido. Que a gente não pode, como pais, sentir-se dono das pessoas, a controlá-los. Não, nós simplesmente temos a obrigação de ativá-los até o ponto que o Senhor deixar com a gente. E o Senhor mudar para outra cobertura, amém. Né? No final de tudo, estaremos sempre no mesmo aprisco, no mesmo céu, e estaremos lá juntinhos com Jesus. Amém? Então, a gente precisa ver isso. Próximo fundamento é a falta da revelação da vida de Jesus. E está sempre, como igreja, aliançada com alianças feitas fora da vontade de Deus. Irmãos, aonde Josué se perdeu? Josué se perdeu na aliança que ele fez quando não consultou o Senhor. Então, denominações que geralmente estão aliançados, alianças políticas, alianças governamentais, alianças humanas, para que possa ter dinheiro, para que possa ter influência, para que possa ter recursos. Isso é um motivo que estabelece totalmente a vida da fortaleza, ou seja, ativa essas fortalezas, todas essas alianças que vão sendo feitas por pastores ou por líderes que estão fora de um direcionamento e sem a revelação da plena vontade de Deus. Cuidado com as alianças. Não, mas vai ser bênção, porque a igreja vai crescer. Não, querido, a igreja tem um dono. Nós não precisamos de certas alianças. A igreja tem um dono chamado Jesus Cristo e ele sustenta e governa. Ele é suficientemente capaz de sustentar. Amém? Um próximo. Medo de fazer o que o Espírito Santo manda e viver em ativismo. Ou seja, 2 pontos aqui. Quantas pessoas a gente já trouxe, e isso eu fico às vezes horrorizado, né? A gente já trouxe palavras, às vezes as pessoas convidam e olha, a gente dá uma direção, o Senhor, olha, apóstolo, eu sei que isso é a vontade de Deus, mas eu não posso fazer. Eu não posso fazer, senão o povo vai sair da igreja. Eu não posso fazer, porque senão o povo... Sabe assim, viver uma vida de igreja sem a presença do Espírito Santo, sem direcionamento por causa com medo do povo, ou viver dentro de um ativismo religioso. Jesus não é ativista, meu irmão. Jesus não tá, não é o tanto que eu faço, mas é o tanto que eu sou. Essa é a palavra para quebrar a religião. Não é o tanto que eu faço, mas sim o tanto que eu sou.
O tanto de Deus que está em mim, o tanto da palavra que me transformou, não é o tanto que eu estou fazendo, e a gente vai fazendo e pensa que dentro desse fazer, ou seja, dentro dessas atividades evangélicas, é que nós estamos sendo purificados. Não, é o tanto que a palavra de Deus está nos mudando todos os dias. Os fundamentos da religião é a essência do que eu não sou, mas o que eu faço. Como assim? Tudo que eu faço que está desligado de quem eu sou é religião. Tudo aquilo que eu estou fazendo para Deus, sem a conexão de que eu sou, isso é religião. Amém? Então preste atenção aqui. Há um texto que eu sempre costumo usar. Vou colocar aqui. Atos 2, 42. Diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Aqui mostra como eles viviam e como viviam os convertidos. Mas, por muito tempo, eu olhava que essa palavra perseveravam. Eu pensava o seguinte: eles estavam caminhando junto com as doutrinas apostólicas, eles estavam caminhando junto na comunhão. Ou seja, eles tinham essas atividades, eles estavam ali na perseverança. Não, a gente tem que perseverar, a gente tem que estar junto aqui, a gente tem que estar caminhando junto. Mas o dia que eu fui ver o que significa essa palavra perseverar, na verdade, essa palavra vem da palavra existir. Ou seja, a palavra perseverança aqui é a palavra en, que significa eles eram, eles estavam, e vem da palavra existir. Sabe o que estava acontecendo aqui na igreja primitiva? Não era a tarefa da comunhão, não era o culto da comunhão, não era a vida da comunhão. Não. Não era o culto da oração. Não. Não era o culto dos ensinos bíblicos. Não. Na verdade, aqui eles não estavam perseverando nisso. A palavra aqui diz que eles existiam a partir disso. A vida da igreja era existente a partir da comunhão. Sem comunhão, eles não existiam. Sem oração, eles não existiam. Eram coisas que estavam dentro e não uma atividade de fora. Era algo que brotava dentro. Era aquilo que ansiava o desejo desses cristãos. Eles eram uns com a doutrina apostólica, eles eram uns com a comunhão, com a oração e com o partir do pão. Então, o que é a religião? Tudo aquilo que eu faço sem estar ligado com quem eu sou. Você pode ir para a oração, para a tua igreja, mas se isso não faz parte de você, essa oração vai ser uma oração religiosa. Você pode ir para a comunhão, se você não quer estar lá, isso é uma comunhão religiosa. Tem que ser mudado aqui dentro primeiro, para depois externar nas suas tarefas ou no seu movimento. Amém? Um outro ponto é o orgulho humano, a sedução com poder, a bajular pela frente e esfaquear por trás. Isso, meu irmão, faz parte da religião, ou seja, essa sala que fazemos, né? Essa questão de bajulação. As bajulações, queridos, são terríveis. Essa questão de, olha, meu pastor, que lindo, oh, meu irmão, que lindo, mas por trás, sangue e fogo de Jesus Cristo que tem poder. Nós precisamos entender que dentro dessa sedução com poder, como diz, essa tomada de posição como que eu falo? Em querer ter poder e manter o poder. Nós precisamos sempre estar pautado dentro de uma clareza. Amém, queridos? Dentro de clarezas. Cuidado com o poder, porque ele é sedutor. Outro, as cobranças.
as cobranças que nós fazemos e o agradar os homens. Então, esse também é um fundamento estabelecido dentro da religião. Um outro ponto, creio que quem já viveu isso, né? As assembleias, as reuniões eclesiásticas. Quem era de um tempinho atrás, hoje não sei se está tendo isso, mas antigamente tinha, né? Chamava-as então para as Assembleias Gerais, meu irmão, que só faltava sair porrada. Tem umas que saía porrada, né? E era voadeira para todo lado, porrada. Quem já participou desses tipos de coisa, né? Aonde era as exposições ali, matava-se família, matava-se líderes, matava-se o corpo, ou seja, lugares onde não havia espiritualidade. Isso também é base, esse tipo de comportamento vem desse tipo de comportamento muito ruim, onde faz com que a igreja, né, ela tenha essas assembleias gerais, essas reuniões gerais de tratar assuntos que, na verdade, não tem nada de tratar assuntos, né? É mais para esmagar. Um outro ponto é as obediências cegas, a idolatria profética, a idolatria dos líderes, a manipulação, levar os novos na fé ao adultério espiritual, liberar sensualidade e prostituição física e espiritual. Irmãos, um ponto aqui muito interessante é nessa onda que nós estamos vivendo profética, nesse tempo profético, onde nós estamos levando pessoas a obediências cegas por causa de profecias vindas do inferno. Uma das coisas que eu já vi, e nós precisamos tirar muitas pessoas das atmosferas da falsa profecia, aonde tem pessoas que se decepcionaram com Deus por causa dessas falsas profecias. Pessoas que vivem só de visão em visão, sonho em sonho, onde a vida dessas pessoas é pautada através de sonhos e visões, e não no direcionamento da palavra do Senhor. Onde você olha para a vida dessas pessoas, não é porque o Senhor diz no sonho isso, daquilo, porque o Senhor diz, não, porque o Senhor usou o profeta. Irmão, amém. Eu sei que o Senhor fala através de profecia, mas cuidado, querido, porque hoje nós precisamos ter a certeza na rocha e na palavra de Deus, e não de profecia em profecia, onde muitos manipulam as pessoas por causa de profecias. Uma vez, eu lembro de uma vez, quando eu comecei a minha carreira cristã aqui, eu vou dizer, minha carreira de pastor, e tinha um pessoal que não era muito meu fã, né? Porque era dos usos e costumes. E aí, mas eu sempre fui muito centrado nessa questão. E aí um dia essa pessoa chegou, né, foi visitar a igreja, não era do nosso ministério, mas não concordava e queria me mudar, né, para mim estabelecer usos e costumes na igreja, para mim estabelecer essas coisas todas. E aí um dia chegou e começou e me chamou no canto e começou a profetizar, e começou a fazer aquela cara de profeta, isso que te digo, e começou naquele negócio todo. Mas o interessante é que eu fiquei ali olhando que a profecia era mais para ela do que para mim. Eis que te digo, meu servo, que a minha serva que fala com você é santa, que a minha serva que fala com você é íntegra, que a minha... E eu fiquei olhando aquilo ali, tipo assim, né? Para quê? Para poder, ou seja, profeticamente mostrar que era uma pessoa de Deus, para que tudo aquilo que ela me falasse, não, porque o Senhor usou ela em profecia, e o Senhor falou que ela é quase a quarta pessoa da Trindade, né? Então eu tenho que respeitar, e tudo que ela falar aqui eu tenho que obedecer.
Então, essa manipulação jezabélica, essa manipulação através da profecia, isso é uma chave da religião, onde muitas pessoas estão sendo enganadas por isso, e muitas pessoas estão enganando com isso. Cuidado, queridos. O espírito sempre será sujeito ao profeta, amém? O próximo passo, o alimentar as defesas humanas. Eita, Jesus. É complicado esses negócios. Vamos lá, alimentar as defesas humanas. Construir paredes de inimizade entre os discípulos. Então, cuidado, querido. Cuidado com isso. Essas expressões de construir essas barreiras, tipo assim, olha, eu agora não converso com fulano de tal e ninguém pode conversar mais. Né? Eu não converso com Beltrano e ninguém pode conversar mais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Há muito tempo o Senhor me ensinou isso. De ninguém pode lidar com quem eu não concordo. Todo mundo é livre para lidar com todo mundo. Todo mundo é livre para conversar com todo mundo. Bem, deixo claro isso. Um outro ponto. Agir dentro da inferioridade e da rejeição. Preste atenção, líderes. Se você está dentro disso, você está estabelecendo, porque o pai da inferioridade e da rejeição é Beelzebul. Aquele que mentoria dentro da inferioridade e da rejeição é Beelzebul. E todo rejeitado, ele é orgulhoso e ele sempre vai matar pessoas por causa da rejeição. Porque ele se sente inferior, e por se sentir inferior, ele vai entrar dentro dessas questões de sempre estar, como que eu posso dizer? Sempre estar se sentindo menor, e por se sentir menor, ele vai difamar ou tentar destruir aqueles que ele acha que é maior. Esse sempre vai ser o que está pautado dentro da inferioridade e da rejeição, ou seja, igrejas e ministérios pautados dentro da inferioridade e da rejeição. Isso levanta egrégoras. O outro ponto, o poder da alma limitando a obra do Espírito Santo. Watmani, eu aconselho todos vocês que estão assistindo, leia O Poder Latente da Alma, de Watmani. Quem lê esse livro, às vezes vai pensar, esse escritor, Watmani, não crê nos dons, porque, na verdade, ele destrincha esse negócio do que é alma e do que é dom. Irmãos, muitas vezes nós agimos na alma, agimos com o poder que há na alma, e não com essa característica do poder do Espírito Santo dado no meu espírito. Então, todas as vezes que eu ajo com poder de alma, eu passo, então, a deixar de operar no espírito. O que é poder também na alma que nós podemos operar dentro dos talentos naturais. O Senhor não precisa do teu talento. É como eu tenho falado nessa temporada. Cuidado, querido, cuidado, para nós não confundirmos autocontrole com domínio próprio. Hoje eu tenho visto as pessoas se autocontrolando e não deixando ser mortos pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não está mais matando-nos ou nos convencendo e levando para a cruz, mas nós estamos aprendendo a controlar a velha natureza. Todas as vezes que eu controlo a velha natureza pela minha força, eu deixo de operar na potência do Espírito. Assim também é todas as vezes que eu ajo com o meu dom natural, eu deixo de operar no poder do dom sobrenatural. Todas as vezes que eu ajo no talento pessoal, eu começo, então, a deixar de operar
nos dons espirituais. O Senhor não precisa do teu talento, querido. O Senhor não precisa da tua força. O Senhor precisa da tua obediência e da tua disposição de ser cheio dele. Se a força dele não estiver em você, não vale de nada. É como a tua bondade. Se a tua bondade vem da árvore da bênção, ou da árvore da vida, quer dizer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você está fora. Essa bondade não serve. Essa inteligência não serve. Esse conhecimento não serve. Tudo que não vem de cima não serve para operarmos em Deus. Amém? O outro ponto, o roubo de unção, o óleo paralisado, a letargia dos dons, a operação do Espírito, não deixar que o Espírito haja de uma maneira potente, mas sempre deixar que o corpo seja roubado. Amém, queridos? Isso é terrível. Isso é terrível. O roubo do mover. E, por último, por hoje, é a falta de aprofundamento nos fundamentos da fé cristã. Por estar fundamentado na sabedoria humana e as suas bases, as suas estruturas, que não foram erguidas na sabedoria de Deus. Ter muito orgulho dessas bases e o coração orgulhoso se torna as bases trincadas de um ministério ou de algo que é construído. Então, todos os fundamentos humanos, sem estar nos fundamentos divinos, ele passa a ser a base da religião. O egoísmo, o individualismo, a imundície, não tratar o pecado como pecado e deixar que o pecado se torne até mesmo um bichinho de estimação. Como assim? Sabe aquele pecadinho de estimação que nós fazemos vista grossa? Isso também é a base da religiosidade. Irmãos, todas as vezes que nós não tratamos o pecado como pecado, todas as vezes que nós não entramos para corrigir isso, isso se torna a base da religião. O que é a religião? É você ter um grande monumento, porém a corrupção dentro disso. Isso se torna, então, a base de todo o trono da religiosidade ou das fortalezas da religião. Por quê? Porque Jesus, ele não comunga com certas coisas, mas nós não precisamos, então, de Jesus, né? Então, vamos manter essas coisas. Mantém-se essas atitudes, essas práticas, e mantemos a vida da igreja. Ou seja, todas as vezes que a igreja caminha sem a revelação e sem a presença de Jesus, é religião. Essa é a igreja democrática, é a igreja dos povos. Nós vamos falar isso daí um pouquinho mais para frente. Amém? Podemos orar? Vamos lá. Diga assim comigo. Pai, eu te peço perdão por todas as práticas da religiosidade e dos seus fundamentos que eu mantive dentro do meu coração. Eu te peço perdão, Senhor, por viver ou ser uma falsa cobertura. Por viver sem oração, sem pastoreio. Viver com as colunas enferrujadas e dentro da mediocridade. Eu peço perdão, Senhor, pela falta de revelação da tua vida.
Eu te peço perdão por ser igreja denominacional, mas pautado nas instituições e fora da vontade de Deus. Peço perdão pelas falsas alianças. Eu peço perdão pelo medo de fazer o que o Espírito Santo manda. Eu peço perdão em viver dentro dos ativismos, em imprimir isso no povo. Peço perdão, Senhor, pelo orgulho humano, pela sedução com o poder, pela bajulação, por frente, mas pela difamação pelas costas. Peço perdão por todas as cobranças no púlpito, por usar o púlpito ou usar o meu ministério para poder destruir pessoas, por tentar viver agradando as pessoas. Por viver em reuniões, ou por fazer reuniões que esmagam líderes, membros do corpo, famílias inteiras. Irmãos, eu orando aqui, né, eu lembrei de algo. Dentro dessas reuniões, dessas assembleias, eu lembro que uma vez fez um ajuntamento de irmãos, eu estava no meu ministério, e fez um ajuntamento de irmãos para poder falar o que não concordava comigo e essa coisa, todas essas reuniões assembléticas, né? E não sei o que, eu não concordo, tipo assim, tem que ver uma postura. Irmão, o negócio é o seguinte, o ministério é meu, no sentido que é um ministério que o Senhor me deu, então quem está incomodado, a porta está bem ali, né? Porque quantas vezes a gente vê, queridos, esse tipo de situação de igrejas que se reúnem para... A gente sempre fala, né? De quebrar. Líderes que quebram ovelhas, mas quem é pastor já viu isso, queridos? Ovelhas que se reúnem para quebrar líderes. Nós precisamos entrar dentro de uma coisa que o Senhor compungiu meu coração aqui, é dentro dessa questão. Hoje, é lógico que a gente está vendo muitos escândalos de liderança, mas tem muitos líderes que foram paralisados por causa de igrejas que mataram a sua liderança. Então, eu creio que também, como igreja, nós temos que nos arrepender um pouco. Amém? Fala comigo, Pai, nós nos arrependemos. Nos arrependemos por toda destruição de líderes. Pedimos perdão, Senhor, como igreja, de limitar os ministérios, por viver dentro de obediência cega, pela idolatria do profético e do profeta, pela idolatria dos líderes, a manipulação, por levantar os alimentos das defesas humanas, em nome de Jesus, por construir inimizade entre os discípulos, a inferioridade e a rejeição. Te pedimos perdão, Senhor, pela alma limitada, ou pelos limites que nós colocamos ao Espírito Santo dentro da igreja, fazendo com que a igreja andasse no poder da alma, pelo roubo da unção, pelo óleo paralisado, pela letargia, pelos dons roubados, pelo roubo do mover, pela falta dos fundamentos, por estar pautado na sabedoria humana.
pelas estruturas erguidas fora de Deus, pelo coração orgulhoso, pelas bases trincadas, pela falta de transparência, pelo individualismo, o egoísmo, a imundície, por não tratar, Senhor, o pecado como pecado, por levar o pecado como um bichinho de estimação. Te pedimos perdão, Senhor, por isso. Livra-nos, Senhor, desse coração. Quebra, Senhor, tudo isso que entrou no meio da igreja. Senhor, como igreja, te pedimos perdão pelos pecados que estão sendo gerados. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos, pedindo que o Senhor tenha a tua misericórdia ativada sobre eles, que o teu amor e o teu favor, Senhor. Eu oro para que os teus filhos sejam ativados a serem ministros, aqueles que o Senhor chamou para serem ministros, que eles sejam ministros dentro, meu Pai, do teu coração. Ajuda, Senhor, os verdadeiros ministros nessa geração. Que o Senhor tire a obra do engano. Que o Senhor, meu Deus, tire a obra do engano do coração dos teus filhos. E todos aqueles que estão debaixo, meu Pai, de julgos proféticos ou paralisia por causa dos falsos proféticos, nós declaramos que eles saiam dessas dimensões de feridas, saiam das dimensões de feridas em nome de Jesus. Que todos aqueles que foram paralisados por líderes egoístas, ou líderes que foram paralisados por igrejas egoístas, nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quebre, meu Deus, essas dimensões que paralisaram os teus filhos, que eles fluam dentro da verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos que vamos.